Marcos 2:1, todos acharam, amém? Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Amém? Queiram estar assentados, por favor. Como disse, nós vamos aqui falar versículo a versículo dessa história, desta passagem bíblica que me chama muito a atenção quando eu estava esta madrugada falando com Deus, e Deus veio ao meu coração com esse texto aqui, e eu pude perceber a maravilhosa presença de Jesus em um ambiente, como ela faz a diferença. Versículo 1 que nós lemos, diz a Bíblia: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito conhecida nos tempos de Jesus. Cafarnaum, ela era uma cidade que ocupava os dois lados de uma rota comercial internacional. Diz a Bíblia Sagrada que Cafarnaum compreendia da região do Mediterrâneo, ia até a Transjordânia e pegava um pouco de Damasco. Então nós entendemos que essa cidade que Jesus está entrando nesse texto aqui, era uma cidade movimentada, porque uma rota comercial, pessoas passavam por ali todos os dias a fim de vender, comprar, fazer os seus negócios. E diz a história que uma grande multidão passava por ali todos os dias. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus então, ele vai a essa cidade, retorna a essa cidade. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que Jesus, Cafarnaum fora o seu quartel-general, porque a bem da verdade que a maioria dos milagres e a maioria dos episódios em que Jesus estava presente aconteceu em Cafarnaum. Dizem até que Jesus firmara residência ali, naquela cidade. E agora diz a Bíblia que uma notícia se espalhou, uma notícia começou a correr a todos os cantos daquela cidade, de que Jesus estava em uma casa. Nós, estudando esse texto, nós podemos perceber que provavelmente, essa casa que Jesus estava, seria a casa de Pedro, porque no capítulo de número 1, versículo 29, a Bíblia diz que Jesus estava saindo de uma sinagoga com Tiago e João, e foram diretamente à casa de Pedro, de Simão. E diz a Bíblia que Jesus então ali entra, cura a sogra de Pedro, e diz o contexto que Jesus então estava hospedado ali. E nós entendemos que provavelmente essa casa que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, possivelmente seria a casa de Pedro. Agora, o verso 1 me chamou muito a atenção essa expressão: e correu a notícia de que Jesus estava em uma casa. Meus irmãos, nós entendemos, nós compreendemos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Nós cantamos aqui, eu sei quem ele é o Filho de Deus. E aqui nesse texto eu encontro o Filho de Deus dentro de uma casa. E eu começo a olhar e a traçar até mesmo um comparativo e um paralelo entre os reis da época, os imperadores da época, as pessoas de autoridade, todos em seus tronos, em seus palácios, governando, e o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é dono de toda a autoridade, não estava em um palácio, ele não estava em um trono, mas sim dentro de uma casa. Dentro de uma casa. Aqui eu percebo e eu encontro
a acessibilidade que nós temos e que aquele povo tinha de chegar até Jesus. Jesus, o Filho de Deus, poderia ele, por toda a sua autoridade, por todo o seu poder, por toda a sua glória, o Filho de Deus, estar em um lugar cheio de confetes, estar em um lugar glorioso, mas não, ele escolheu estar dentro de uma humilde e simples casa. Aqui eu encontro a facilidade que as pessoas tinham naquela época de ter um encontro com Jesus, e a bem da verdade é que hoje não é diferente. Claro, Jesus está no céu, no seu trono, à destra de Deus, mas mesmo assim, nós temos a facilidade de chegar perto dele, estar com ele, ter um encontro com ele, viver com ele, porque ele permite que nós cheguemos até ele e apresentemos a ele a nossa dificuldade, o nosso problema, enfim. E diz a Bíblia no versículo 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Uma grande multidão se direcionou para lá, um grande número de pessoas foi para essa casa. E o que me chama a atenção, queridos, nesse texto, é que Pedro, que estava recebendo a presença de Jesus, a visita de Jesus, não estava dando uma festa. Pedro não estava festejando, Pedro não estava com uma festividade marcada que poderia atrair tanta gente até a casa dele. O que foi que atraiu tanta gente até a casa de Pedro? Foi a presença de Jesus. A presença de Jesus naquele ambiente foi o que atraiu as pessoas até aquele lugar. Quando nós olhamos para esse texto, diz a Bíblia, e afluíram para lá, muitas pessoas que nem mesmo junto à porta havia espaço, porque todos queriam chegar perto dele. A facilidade que o povo encontrava de estar perto de Jesus proporcionou essa grande multidão de chegar perto do meigo nazareno, e diz a Bíblia que ele anunciava a palavra, ele pregava a palavra. O que chamou a atenção na casa de Pedro, repito, não fora a festa. O que chamou a atenção naquela casa não fora que ali estivesse acontecendo algum aniversário, ou que tivesse acontecendo algum casamento, não. O que chamou a atenção as pessoas irem até aquela casa foi a presença de Jesus. Queridos, sabe por que você vem aqui à igreja? Porque você sabe que aqui você vai encontrar a presença de Jesus. Sabe por que você vem aqui terça, quinta, sábado, domingo à noite, domingo de manhã? Você não se cansa de vir, porque você sabe que aqui a presença de Jesus é real e verdadeira. Versículo de número 3, diz a Bíblia: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Agora, diz a Bíblia, surge na história a presença de 4 homens. 4 homens que a Bíblia não dá o seu nome, 4 homens que a Bíblia não fala da sua história, 4 homens que a Bíblia não dá nenhum registro sobre eles, mas a Bíblia fala de 4 homens que estavam fazendo uma boa ação. 4 homens que chegou aos seus ouvidos a notícia de que Jesus estava em uma casa, de que Jesus estava acessível, de que Jesus estava perto. E quando chegou a notícia no ouvido desses homens, a Bíblia não diz, mas nós entendemos que eles decidiram: ora, se Jesus está tão perto, se Jesus está tão próximo, vamos até essa casa, vamos chegar até essa casa. Diz a Bíblia que esses 4 homens, eles tinham um amigo em comum, que a Bíblia o chama de um paralítico. Diz a Bíblia, e esses 4 homens foram até essa casa, foram até onde Jesus estava,
conduzindo esse paralítico. Diz a Bíblia Sagrada que esse homem ele estava em uma cama. Podemos concluir que o estado de paralisia desse homem era um estado severo. Então nós entendemos que ele precisava realmente de uma cura e de um milagre. Só que ele, por conta própria, não tinha condição de chegar até Jesus. Ele, por conta própria, não tinha condição de ir até Jesus. Quem sabe a notícia também chegou para ele: ora, Jesus está naquela casa, Ele está perto, Ele está acessível, vamos chegar até Ele. Mas aquele homem, devido à sua limitação, não tinha condição de ir até Jesus. Ele contou com a boa ação e a ajuda de 4 pessoas. Aqui eu encontro uma lição muito importante para os nossos dias, irmãos. Jesus está presente nessa casa, Jesus habita nessa casa. Existem pessoas que sabem que Jesus habita aqui, existem pessoas que reconhecem que Jesus está presente aqui, mas elas, por força própria, por vontade própria, não conseguem chegar até aqui. Existe algo que as trava, que os impossibilita de chegar até aqui, e eles não conseguem chegar até aqui para ter um encontro com Jesus. Essas pessoas dependem da minha e da tua ajuda para virem ter um encontro com Jesus. Eu e você, assim como esses 4 homens que estavam fazendo uma boa ação, temos o dever de conduzir essas pessoas até a casa onde Jesus está. Só que há o detalhe: esses 4 homens aqui, eles conduziram a pessoa até Jesus, mas a Bíblia não diz o nome deles. Por quê? Porque quem faz essa boa ação, a glória não é para si, o aplauso não é para si. Nós apenas estamos cumprindo uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa é a ordem. Queridos, existem pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus, estão morrendo, partindo para a eternidade sem ao menos conhecer a Jesus. Estudos dizem que pelo menos 8.000 crianças nascem por hora, 192.000 crianças por dia, e mais de 60 milhões de pessoas morrem por ano. Quantas dessas pessoas estão indo para a eternidade sem a presença de Jesus nas suas vidas? Quantos estão morrendo, indo para a eternidade, e eles queriam, desejavam, necessitavam ouvir uma palavra, e eu e você, que temos a oportunidade de pregar essa palavra, muitas vezes negligenciamos esse chamado. Meu irmão, existem paralíticos lá fora que precisam ter um encontro com Jesus. Seja um desses homens que pegaram aquela cama e conduziram aquele homem até Jesus. A Bíblia não diz o nome deles, mas com certeza um grande galardão está reservado para eles, porque eles conduziram uma pessoa até o seu milagre. Seja um condutor de milagre, convide uma pessoa a vir à igreja, fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus na faculdade, aonde você for, seja um instrumento usado pelo Senhor Jesus. Versículo de número 4: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos lá, eles ouviram que Jesus estava em uma casa, eles perceberam que Jesus estava próximo, estava acessível, eles decidiram: vamos até lá. Só que eles não contavam com um obstáculo, eles não contavam com uma barreira. E qual era a barreira? A multidão. Porque a mesma ideia que eles tiveram, muitas outras pessoas também tiveram, de ir até Jesus. E eles não contavam com esse obstáculo. Eles pensavam: não, vamos chegar, vamos passar lá no meio da casa onde Jesus estiver, vamos colocar o nosso amigo na frente dele e vai acontecer um milagre. Eles projetaram assim. Queridos, nem sempre é como nós projetamos, nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Só que não é porque não vai acontecer do jeito que você quer,
não vai acontecer. Quem sabe do jeito que você quer, não é o jeito que Deus quer, mas de uma coisa eu tenho certeza, vai acontecer, ainda que não seja da forma, da maneira, do jeito que você deseja, mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos, ainda que não seja da forma que você deseja, mas vai acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Diz a Bíblia que eles chegaram, e quando chegaram perceberam alguns obstáculos. Primeiro, a casa estava cheia, impossível de passar, mas eles estavam decididos. Irmãos, aqui eu encontro uma lição muito importante. Eles podiam simplesmente olhar para aquela multidão e dizer: olha, vamos voltar mais tarde, vamos voltar depois, deixa a multidão se esvair, deixa a multidão ir embora, deixa eles voltarem para as casas, depois a gente vem. A gente fica assim em uma esquina só esperando, a hora que a multidão for embora, a gente vai. Eles não fizeram isso, eles foram decididos. Não, hoje o nosso amigo vai ter um encontro com Jesus, sem multidão, com obstáculos, sem obstáculo, ele vai ter um encontro com Jesus. Nós vamos dar um jeito. E diz a Bíblia Sagrada que eles olharam e viram um acesso até o teto daquela casa, a laje daquela casa. Alguns estudiosos dizem que as casas naquela época eram um suporte, a sua laje, um suporte com algumas madeiras e algumas placas de barro que eram colocadas, e para não amolecer devido à chuva, depois em cima era colocado uma palha úmida, e então era fácil chegar até o teto, era fácil chegar até a laje daquela casa, das casas, porque ali eles ficavam para fazer inúmeras coisas, se refrescar nas noites quentes, e até mesmo diz a história que alguns até dormiam lá em cima para se refrescar. E diz a Bíblia que então eles perceberam esse acesso, eles perceberam que dava para subir, e subiram. Meus irmãos, aqui eu encontro uma lição muito importante. Ainda que o obstáculo esteja na sua frente, e você aos seus olhos não consiga transpor, mas dê um jeito, crie um caminho, crie um acesso, porque tudo que você fazer para chegar até Jesus vai ser válido. Ainda que você tenha que subir uma escada como eles subiram, ainda que você tenha que vencer uma barreira como eles venceram, mas vai haver uma recompensa. Chegue perto de Jesus. Diz a Bíblia, versículo 4: e descobriram o eirado, tiraram toda aquela palha e começaram a abrir o espaço no local correspondente aonde Jesus estava. Eles criaram um caminho alternativo. Olha só, estavam decididos. Irmãos, quantos que tem projeto? Não, eu vou hoje, esse ano o meu projeto vai ser esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou conquistar isso. Vamos trazer para a área espiritual. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou orar tantas horas por dia, vou falar com Deus todo dia, e o obstáculo aparece e o objetivo cai por terra. Mas eu tenho certeza que você não vai deixar os teus propósitos e os teus objetivos caírem por terra. Crie um jeito, crie uma rota alternativa. Diz a Bíblia que eles então começaram a abrir o espaço. Imagine a cena, Jesus aqui pregando, ensinando, a multidão na frente, e de repente começa a abrir aquele espaço, a poeira começa a cair na frente de Jesus, e quando Jesus olha, acontece o verso 5, diz a Bíblia, que vendo-lhes a fé, Jesus observa, Jesus começa a ver tudo aquilo, Jesus está olhando, e eles vêm descendo o paralítico, naquela cama, vem descendo, e o paralítico para na frente de Jesus. Imagina os 4 homens lá em cima. Conseguimos, alcançamos o sucesso para o nosso objetivo, alcançamos o nosso propósito que havíamos decidido, conseguimos, vencemos os obstáculos, agora o milagre vai acontecer. E diz a Bíblia, e Jesus vendo-lhes a fé. Jesus observou, obviamente, a atitude deles de vencer os obstáculos, subir a escada daquela casa, descer aquele homem. Jesus viu todo o esforço, mas diz a Bíblia que Jesus, verso 5, observou e viu apenas a fé. Como está a tua fé nesse dia? Como está a tua fé nesse dia?
A Bíblia diz que a fé, o que é a fé? É acreditar naquilo que eu não consigo ver, naquilo que eu não consigo tocar, mas é acreditar que em nome de Jesus vai acontecer. Ainda que você não veja, mas se você tiver fé, meu irmão, vai acontecer. Existem pessoas aqui que talvez desejam um carro, ainda que você não veja o carro, ainda que você não consiga tocar no carro, mas você tem fé, e pela sua fé, você vai alcançar o seu carro. Quem sabe você tem um desejo pessoal de crescer financeiramente, mas você não consegue ver, você não consegue tocar, mas pela sua fé, você vai alcançar o seu objetivo, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Fé. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: como está a sua fé? De que forma Jesus está vendo a sua fé? Diz a Bíblia, verso 5: e vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. A fé de quem? Dos 4. E a fé daquele paralítico, porque aquele homem tinha que ter fé e coragem, para deixar os 4 descer ele por cordas até Jesus subir a escada. Imagine a fé daquele homem. E ele então, diz a Bíblia, Jesus vendo-lhes a fé, disse uma palavra. Qual foi a palavra que Jesus disse? Verso 5: filho, os teus pecados estão perdoados. Era para você ter dado um glória a Deus aí, irmão. Os pecados foram perdoados. Que maravilha. Só que eu acho que os 4 lá em cima não gostaram. Eu acho que os 4 não gostaram. Sabe o que eles queriam? Eles não fizeram todo aquele esforço, eles não fizeram todo aquele sacrifício, venceram todos aqueles obstáculos para descer o homem até Jesus, para Jesus dizer: está perdoado os teus pecados. Eu acredito que não. Eu acredito que eles fizeram tudo aquilo para ver com os olhos o homem saindo, andando daquela situação. E agora Jesus olha e diz: perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê, irmão? Porque antes de Jesus operar um milagre, primeiro Jesus quis curar a alma daquele homem. Deus está interessado sim em operar um milagre na tua vida, mas primeiro Ele está interessado em tratar a tua vida espiritual. Jesus, quando diz os teus pecados estão perdoados, Ele estava derrubando, destruindo, com a crença de algumas pessoas, que naquela época acreditavam que algumas doenças vinham sobre as pessoas devido às atitudes dos seus pecados. E possivelmente esse paralítico também acreditava nisso. Eu estou assim porque eu errei aqui, eu errei ali. Jesus, quando olha para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados, Jesus está dizendo: se você acredita que a situação que você está é consequência de alguma atitude que você fez, eu estou mandando todos os teus pecados embora, estou destruindo todos os teus pecados. Sabe por quê, irmão? Porque no versículo 5, essa palavra, estão perdoados, o verbo grego quer dizer apieme, perdoados. Jesus está dizendo: eu estou mandando embora, eu estou jogando para outro lugar, eu estou escorraçando daqui todos os teus pecados, estou tratando a tua vida espiritual, estou cuidando da tua alma. Primeiro vou cuidar da tua vida espiritual, depois vou cuidar da tua vida física. Jesus então perdoa os pecados. E diz a Bíblia que então, quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, verso de número 6, mas alguns dos escribas, quem eram esses? Doutores da lei, estavam assentados e ali arrazoavam em seu coração. Eles eram doutores da lei, conheciam a lei de Moisés do início ao fim, e eles no seu coração começaram a dizer: não, como assim? Está errado isso aí. Somente Deus tem poder para perdoar pecados. Quem é esse Jesus aí que está dizendo que está perdoando o pecado da turma aí? Não aceitamos. E Jesus escuta, Jesus fica ciente do que eles estavam falando. E o que acontece? Verso de número 7: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles falaram, e Jesus, percebendo, verso 8, logo por seu espírito, que eles assim falavam, disse: por que falais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Jesus estava dizendo: o que é mais fácil?
Se eu falar estão perdoados os teus pecados, não precisa de evidência nenhuma. Ninguém está vendo, ninguém vai ver se perdoou ou não. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Com certeza dizer perdoados estão os teus pecados é muito mais fácil. Só que Jesus não ia frustrar o objetivo e a vida daquele paralítico. Jesus viu o esforço, Jesus viu tudo o que ele fez para chegar até ali. E diz a Bíblia Sagrada, versículo de número 10, versículo de número 9, parte B: então, perdoados estão os teus pecados. Versículo 10, Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, verso 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus demonstra com esse milagre que toda autoridade foi dada a ele, no céu, na terra, embaixo da terra, aonde for, ele é dono de toda a autoridade. Autoridade para perdoar pecado. E no versículo de número 10, 11 diz a Bíblia: eu te mando. Aqui nós percebemos uma ordem de Jesus. Meu irmão, quando Jesus ordena, ainda que o inferno diga que não vai, ainda que o diabo diga que não vai ser, ainda que os demônios não queiram ser ou fazer, quando Jesus ordena, vai acontecer, porque Ele tem toda a autoridade. Nessa manhã, eu te convido a você a levantar a sua mão, porque eu vejo Jesus ordenando, sabe o que sobre a tua vida? Um milagre, uma vitória, restauração, purificação, libertação. Ele está ordenando a sua bênção, meu irmão, ainda que o inferno diga que não vai acontecer, mas se Jesus ordenou, te prepara para ver o milagre em nome de Jesus. Eu te mando, levanta-te. E aqui eu encerro. Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 12: então se levantou, e no mesmo instante, olha só que lindo, no mesmo instante, não demorou 10 minutos, 1 hora, Jesus ficou lá: levanta, agora você vai levantar. E ele tentava e não conseguia. Não, Jesus falou: eu te mando, levanta-te. E no mesmo instante, o milagre aconteceu. Aleluia. É isso que vai acontecer na sua vida. Quando Jesus ordenar, e Ele ordenou, não vai demorar muito, irmão, o milagre vai acontecer. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso muito claramente. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, diz a Bíblia, e na mesma hora ficou curada. E foi na mesma hora. Quando Bartimeu estava sentado à beira do caminho, Jesus disse: então veja, diz a Bíblia, e imediatamente tornou a ver. Quando a filha de Jairo estava morta, Jesus pegou ela em seus braços e disse: menina, levanta-te, diz a Bíblia, e no mesmo instante levantou. Quando Jesus ordena, não demora muito, é na mesma hora, é no mesmo instante. Te prepara, porque ainda no dia de hoje, Deus pode te surpreender com um grande milagre e com uma grande vitória, porque Ele tem poder para isso. Verso 12, para encerrar: então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Aleluia. Todos aqueles que estavam impossibilitando ele de passar, todos aqueles que eram obstáculo, todos aqueles que eram uma barreira, agora tiveram que abrir passagem para ver aquele homem saindo com a vitória de Deus em suas mãos. Eu não sei o que é, eu não sei o que são os seus obstáculos, mas quando Jesus ordenar sobre a sua vida, eu profetizo sobre você, que não vai ser 1, não vai ser 2, não vai ser 3, mas todos vão ver o milagre de Deus na sua vida também. E ele saiu à vista de todos, a ponto de se admirarem. O que Deus vai fazer na sua vida vai causar admiração. Aleluia. O que Deus fez naquele homem causou admiração.
O que Jesus realizou, a obra que fez na vida daquele cidadão, causou admiração. E eles, a Bíblia encerra dizendo: e todos davam glória a Deus, e diziam: jamais vimos coisa assim. Ficamos em pé nesta manhã. Aleluia. Eu não sei se você está no papel do paralítico, eu não sei se você está no papel dos 4 homens. Eu só sei de uma coisa: independente do papel que você esteja nessa história, todos eles foram até Jesus, e você precisa também estar perto de Jesus. Você precisa também conduzir pessoas até Jesus. E você, quando fizer isso, você vai ver, Deus vai ordenar sobre a sua vida o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória. E em nome de Jesus, vai causar admiração. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem é aquele? Mas não, anteriormente ele não era abençoado desse jeito, e hoje ele é. Eu estou admirado. Anteriormente ele não era dessa forma, agora o que está acontecendo com ele? Não, glória a Deus pela vida dele. Devido ao milagre de Deus na sua vida, as pessoas vão passar a glorificar ao Senhor, e vão ficar admirados, e vão dizer: eu nunca vi coisa assim. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: vai fazer na tua vida é algo novo, é algo novo, é algo novo. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, no teu casamento, na tua história. Abra o teu coração e deixa Ele fazer este algo novo na sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta manhã que o Senhor nos presenteia, nos proporciona de estarmos na sua casa. Pai, aqui encontramos um Jesus acessível. Nesse texto encontramos um Jesus acessível a todos, e verdadeiramente é assim. Por isso, Pai, nós estamos aqui porque queremos ter um encontro contigo, e sabemos e temos a certeza que tu estás nesta casa. Por isso, Senhor, se alguma área da nossa vida está paralisada, que precisa de um milagre, o Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça o milagre, opere esse milagre, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, faz o milagre na minha vida, na vida dos meus irmãos, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira. Tu tens o poder para transformar a situação, tu tens o poder, ó Pai, de modificar a nossa história e de nos surpreender. Nós cremos nisso e temos fé nisso, Pai, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui nesta manhã tendo a convicção de que precisamos estar perto de Ti, e de que devemos trazer pessoas para estar cada dia mais perto de Ti, porque perto de Ti está a nossa bênção, perto de Ti está o nosso milagre, perto de Ti está a nossa salvação. Muito obrigado, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.